Agora, a outra informação é de que os dados do celular de Bolsonaro podem ser usados em outros inquéritos, é o que dizem advogados. As informações que estão no celular do ex-presidente, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na quarta-feira da semana passada, na operação que investiga fraude no cartão de vacinação da Covid-19, essas poderão ser usadas em outros inquéritos. Os especialistas políticos reforçam as noções de direito chamadas prova emprestada ou encontro fortuito de prova, que se referem quando a autoridade policial identifica provas que podem servir para outras investigações. O Fernando Augusto Fernandes, advogado e doutor em ciência política, além de mestre em criminologia e direito penal, enfatiza que o caso da apreensão do celular do ex-presidente tem, inclusive, um trânsito mais simples, já que há outros inquéritos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí ele disse o seguinte, que se fossem investigações com juízes diferentes ou várias diferentes, bastaria a autorização de empréstimo de provas, mas sendo o mesmo juízo, a prova pode ser desde já considerada comum e nesse caso, ele disse que estamos falando do mesmo ministro, foi o que afirmou o advogado Fernando Augusto, que é advogado e especialista em direito. Outros especialistas também analisando essa mesma situação, e esse mesmo especialista ressalta que importantes variantes desse caso fazem o aproveitamento de provas ainda mais crível, ou seja, de provas ainda mais contundentes contra o próprio Bolsonaro. Ele explicou ainda que o fato de os crimes terem penas previstas acima de 4 anos legitimou a prisão preventiva do ajudante do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, no inquérito sobre a fraude da vacinação contra o novo coronavírus. O advogado criminalista Gilberto Silva relembrou que o uso de provas colhidas em inquéritos diferentes é entendido como válidas pelo Supremo Tribunal de Justiça. Ele disse que o entendimento que o STJ tem usado é o princípio da serendipidade, que é justamente o encontro fortuito de provas que relaciona fatos diversos, mas traz conexões de uma investigação, entendendo que a prova pode ser usada. Então, para ele, esse tipo de conduta é relativamente comum no âmbito jurídico, tornando as investigações mais robustas. Acredito, Pedro, que a essa altura do campeonato, alguns devam dizer que qual a legitimidade de apreender o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, juridicamente falando. Na verdade, foi feito, por exemplo, a gente comentava até na semana passada, vamos fazer um comparativo de como foi feita a Operação Lava Jato para buscar informações diretas contra o presidente Lula e de quem mais estivesse ao seu redor, né? Foi grampeado, como a gente diz no popular, ou interceptado as suas comunicações de suas residências, dos locais onde Lula, do próprio Palácio do Planalto, foi interceptado essas comunicações para poder descobrir alguma coisa que ligasse Lula à corrupção passiva, lavagem de dinheiro e outros temas. E nada foi encontrado, sendo que essas interceptações, por lei, como dissemos, já é de forma ilegal. E mesmo assim foi feita. Mesmo assim essas interceptações foram colocadas para frente, foram vazados na imprensa nacional, esses dados, mesmo que não fosse permitido, o juiz Sérgio Moro deixou vazar propositalmente. E quanto ao celular de Bolsonaro, hoje em dia, tudo se está no celular. E tudo que se passava, tudo que se confirmava ou se falava com o presidente está no celular dele. E mesmo assim, hoje em dia, estando todas essas informações no celular do ex-presidente Bolsonaro, não foi feita nenhuma tentativa
de deixá-lo mal, por exemplo, com sua base de apoio ou com a população, expondo dados que não deveriam ser expostos na mídia nacional e até internacional. Esse processo corre em sigilo. O celular do Bolsonaro é analisado pela própria Polícia Federal de forma sigilosa, de forma a 7 chaves, digamos assim, para que o processo transcorra de forma correta, não haja nenhuma interferência, nem também dê muitos pano para manga para a defesa de Bolsonaro tentar se esquivar de alguma coisa. Então, o porquê que é importante ter esse celular do ex-presidente dessa forma e por que foi feita essa receptação desse celular dessa forma? Porque já se mostraram muitas suspeitas contra o ex-presidente. Ele já se mostrou suspeito desde o ano passado, quando incitava contra os 3 poderes. Quando teve a minuta golpista de Anderson Torres para poder aplicar o golpe no país. Quando teve também, ou melhor, quando tinham as lives que o ex-presidente fazia alguns gestos muito, como que eu posso dizer, significativos, né, para a sua base de apoio que os incitavam. Então, o celular do Bolsonaro, ele é uma peça-chave que vai encontrar, muito provavelmente, diversas informações, diversos casos ou dados interessantes para utilizar nos inquéritos já instaurados.